Doutor, eu já fumo há anos, já tentei parar de fumar e não consigo. Isso é prejudicial à minha pressão? O fumo é um dos grandes malefícios para as populações. Ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o fator de risco evitável de maior impacto sobre as pessoas. Ele realmente causa muito dano ao sistema cardiovascular, aumenta a pressão, entope as artérias, causa envelhecimento precoce, causa derrames e infartos. Ele realmente causa uma série de prejuízos para o nosso organismo. Fumar é um hábito que nós devemos combater todo dia e cada vez mais. Eu gosto de tomar um aperitivinho antes da janta, uma cervejinha no final de semana. Isso pode vir a prejudicar minha pressão arterial? Pode. O uso do álcool diariamente é um grande causador de aumento da pressão arterial. Nós sabemos que a ingesta de 30 gramas de etanol, que é álcool etílico, diariamente aumenta os níveis de pressão. Isso corresponde a aproximadamente 720 ml de cerveja, 240 ml de vinho e 60 ml de um destilado como o whisky. Então nós sabemos que o uso dessa quantidade de álcool diária aumenta sim a pressão e pode prejudicar. Eu tenho diabetes tipo 2 e eu não me cuido, não faço tratamento direito. Eu queria fazer uma pergunta, isso pode prejudicar mais a minha saúde? Pode. O diabetes é um grande causador de doenças no nosso organismo. O diabetes tipo 2, normalmente ele é adquirido depois da meia-idade, ao contrário do diabetes tipo 1, que normalmente acontece em jovens, aquele que precisa usar insulina. Nós sabemos que o diabetes causa envelhecimento das artérias, elas ficam mais duras, mais rígidas, e isso pode causar infartos no coração, derrames, insuficiência dos rins, ou seja, é um grande dano para a saúde. Eu sou da área comercial, tenho que atingir metas diariamente, enfrento um trânsito terrível, tenho um filho pequeno. Esse estresse todo pode afetar a minha pressão arterial? O estresse é um grande causador, um grande gerador de doenças. Uma delas é o aumento da pressão arterial. Outra é o fato de que ele joga no sangue algumas substâncias como a adrenalina e seus derivados, fazendo com que a gente tenha muita palpitação, acelera os batimentos, nós temos um dia a dia mais irritado, menos prazeroso. Portanto, nós temos que reverter essa situação. Aqueles momentos de lazer, de ir ao parque, sair com a família, ir ao cinema, fazer alguma coisa que possamos descansar a mente, o corpo e realmente combater o estresse com isso. Portanto, o estresse tem que ser combatido de uma maneira mais contundente. Eu gostaria de saber se é verdade que os negros têm maior chance de ter problemas com pressão alta. É verdade. A população da raça negra tem maior chance de desenvolver hipertensão. A questão é genética. Portanto, nós recomendamos sempre essas pessoas que procurem verificar, medir a sua pressão de tempos em tempos e que também procurem avaliar e conversar com seus ancestrais, pois aí o risco é maior. Se o pai, a mãe, os avós tiveram hipertensão, o seu risco é maior de ter hipertensão. A população realmente de raça negra tem um risco maior pela questão genética. Bem, Dr. Sátiro, agradecemos imensamente sua boa vontade em atender nossas dúvidas. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem final aos nossos espectadores? Para finalizar, eu gostaria de lembrar que a hipertensão arterial, pressão alta, é uma doença que incide ao redor de 25% a 30% na população em geral. Portanto, é uma doença que nós temos que considerá-la muito devido ao impacto sobre o nosso corpo e o impacto social também. Para tanto, a prevenção ela é fundamental, a prevenção dos fatores de risco. Que fatores são esses? O combate ao sedentarismo com atividades físicas, o combate ao fumo, o combate à obesidade, o combate ao estresse com momentos de lazer, de recreação. Tudo isso faz com que a nossa vida se torne melhor e com menos sofrimento, portanto com menos pressão. E lembrar também que
Qualidade de vida é algo pessoal e intransferível. Depois de todas essas dicas, vamos enumerar algumas simples modificações no estilo de vida que podem fazer diferença na saúde de todos. Reduza o uso de sal. Alimente-se de forma balanceada, procurando incluir mais saladas, frutas, peixes e cereais integrais. Mantenha atividade aeróbica regular sob orientação médica. Se possível, caminhar no mínimo 30 minutos seguidos pelo menos 3 vezes na semana. Mantenha um peso adequado, principalmente a medida da linha de cintura. Homens até 90 centímetros, mulheres até 80 centímetros. Reavalie o vício de fumar. Minimize o uso de álcool. Controle periodicamente a medida de sua pressão arterial. Procure regularmente avaliação médica, pois qualquer doença é mais facilmente tratada em seu começo. Evite a tensão. Enfrente a vida de forma mais tranquila. Esperamos ter ajudado, ou no mínimo gerado uma maior curiosidade sobre a prevenção da hipertensão arterial, uma doença que pode ser tão silenciosa quanto fatal, caso não receba cuidados ao longo do tempo. Agradecemos a você e às empresas que nos viabilizaram o sonho de tentar fazer a nossa parte por um mundo melhor. Saúde a todos e até o próximo vídeo.